Pessoal, o treinador Fernando Diniz confirmou o retorno do volante Cauã Barros ao Vasco da Gama. O jogador vinha se destacando no América Mineiro na Série B e que inclusive tinha recebido propostas do Cruzeiro. O Vasco prontamente recusou e pediu o retorno do jogador. E o Felipe, diretor técnico do Vasco, está bloqueando torcedores nas suas redes sociais. Antes era o presidente Pedrinho que fazia isso, agora é o Felipe, diretor técnico do Vasco. É inacreditável. E o Pedrinho, inclusive, foi xingado, tá, pelos torcedores do Vasco da Gama nas sociais, após o jogo contra o Grêmio em São Januário. Se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante, beleza? Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 60 likes. Ajuda o nosso canal aí, que é muito importante, não esquece não. Tamo junto? Agora vamos lá falar sobre o assunto Felipe, que é o diretor técnico do Vasco, amigo do Pedrinho e etc. Antes, quem fazia isso era o Pedrinho, né? Que bloqueava os torcedores, inclusive foi até numa coletiva falar sobre isso. Agora vamos lá, o Lineker Beyond, que é um jornalista, torcedor que cobre o Vasco da Gama, tem um canal no YouTube, A Hora do Vasco, ele postou nas suas redes sociais que ele foi bloqueado pelo Felipe Maestro, né? Ídolo do Vasco, muita gente considera como ídolo, e que hoje ele é diretor técnico do Vasco da Gama. Vamos lá, o Lineker postou aqui, ó, fui bloqueado. O diretor técnico do Vasco, Felipe Loureiro, me bloqueou no Instagram. Conferi aqui pela conta de um amigo. O que será que eu fiz? Ele comentou, né? E aí tá aqui, como que ele descobriu que ele foi bloqueado pelo Felipe? A conta dele no Instagram tá assim, ó. Quando ele entra no perfil do Felipe Maestro, aparece assim: o perfil que você está procurando não existe. Aí quando ele entra na conta do amigo dele, no telefone do amigo dele, aparece ali, ó, Felipe Maestro 06. Então quer dizer, o Felipe ele bloqueou o Lineker do nada, né? Que não é de hoje, que o Pedrinho vem bloqueando torcedores. Inclusive surgiu uma notícia de que o Pedrinho tinha bloqueado uma criança, né? Acabou que essa criança, o perfil dessa criança lá, que é torcedora do Vasco, inclusive, né? Comentou sobre o assunto. Eu até ia falar aqui no vídeo aqui no canal, mas aí, né, depois abafou esse assunto, beleza. E aí, cara, agora é o Felipe que tá bloqueando, né? E eu aposto com vocês que o Lineker não foi lá no perfil do cara xingar ele, xingar a mãe, xingar o pai, xingar a filha, ameaçar, nada disso. Eu aposto com vocês. Até porque ferraria com a carreira do Lineker, né? De jornalista, né? De fazer coberturas, etc. E não é o ideal. E aí, cara, o porquê que o Felipe bloqueou o Lineker, né? Que é um jornalista, um torcedor, no seu perfil. É por quê? Para um jornalista não conseguir mais te seguir, para não te acompanhar, Felipe? Para não ver o que você tá fazendo, o que você posta? Cara, gente, de verdade, eu não faço a mínima ideia, tá? Eu não faço a mínima ideia do porquê que o Felipe fez isso. Mas é o Vasco da Gama, né? Se o presidente do Vasco tem um poder máximo, ele faz, tu acha que um diretor técnico, que é o amiguinho do presidente, não vai fazer? Claro que ele vai fazer, né? Eu até pensei que ele ia fazer isso antes. Ele até fez um pouquinho mais depois, né? Os boatos que o Pedrinho tava bloqueando o torcedor tem um tempinho. Aí agora é o Felipe. É inacreditável, gente. É inacreditável. O Vasco tá virando um clube que não consegue receber críticas. Beleza que ameaçar o cara, ameaçar a família e tudo mais, errado. Se você faz isso, você está errado. Agora, se você vai lá fazer uma crítica construtiva, pô, Felipe, o time tá uma merda, você tem que ajudar o Vasco a jogar bola. Pronto. Aí o cara vai lá e te bloqueia. Aí ele tá totalmente errado, porque ele é um cara que trabalha para uma torcida gigantesca. Ele é diretor técnico do Vasco da Gama, que tem mais de 10, 20 milhões de torcedores pelo mundo. Ele é uma figura pública. Ele vai aceitar críticas e vai aceitar elogios. Isso é normal de um jogador, de um diretor, de um presidente, de um Vasco. Mas parece que os caras do Vasco da Gama, eles não são isso. Eles não conseguem aceitar críticas, né? Eles são um dono da razão. Enfim, gente, é complicado pra caramba, tá? Um outro assunto aqui, pelo menos uma notícia boa, né, que o torcedor vascaíno teve nesses últimos dias, até porque o time do Vasco, ele é alérgico à vitória, ele não sabe ganhar jogo, ele não sabe segurar um resultado. É claro que teve influência da arbitragem no jogo contra o Grêmio, na minha opinião, prejudicou e muito, mas o time do Vasco, ele é alérgico à vitória, ele não sabe vencer jogo, né? 30 bolas no gol e consegue fazer um gol. E o nome disso é incompetência, é falta de efetividade, né?
Vamos lá. O Fernando Diniz, após o jogo contra o Grêmio, na coletiva, ele confirmou, tá, pessoal, que o Cauã Barros, volante do América Mineiro, né, que o Vasco emprestou ao América Mineiro, mas ele é volante do Vasco, vai voltar pro Vasco da Gama, tá? Vai retornar. O treinador elogiou o volante e disse que observa desde a primeira passagem pelo Cruz Maltino em 2021, né? O Cauã Barros, para quem não sabe, ele foi panelado, né? O Ramon Dias, treinador argentino que passou pelo Vasco, ele panelou. Ele teve uma discussão com o Barros, algo do tipo, né? Acho que eles brigaram, alguma coisa assim, uma confusão que teve entre os dois, e acabou que o Ramon Dias nunca mais escalou Barros, nunca mais colocou Barros para jogar. Acabou que o Vasco emprestou o Barros ao Amazonas, ano passado. O Barros jogou bem contra o Amazonas. A gente até imaginava que ele iria ser reintegrado ao Vasco da Gama nessa temporada. Não foi. O Barros foi lá para o América Mineiro e hoje no América Mineiro o Cauã Barros é o principal jogador. E agora o Vasco tá tentando o retorno do jogador. Tentando não, né? Porque o seu Fernando Diniz confirmou que o Barros vai retornar ao Vasco da Gama, que praticamente está confirmado, tá? Então o Barros aí provavelmente vai voltar ao Vasco. Espero que ajude, cara. É um volante que estava se destacando na Série B. A gente sabe que tem qualidade. O torcedor não vai criticar tanto como se fosse um Hugo Moura errando algum lance, né? Porque a gente sabe, é um moleque da base do Vasco que pode futuramente, se começar a jogar muita bola, ser vendido e, cara, e ajudar os cofres do Vasco, né? Que é o mais importante. Enfim, então tá aí, tá? Fernando Diniz confirmou. Eu não vou colocar o trecho da coletiva aqui pra vocês, porque senão dá ruim pro canal, né? Porque a Vasco TV, ela pega direitos autorais e acaba dando bloco aqui no canal, strike, etc. Acaba que pode prejudicar muito o canal aqui, então não vou me arriscar a isso. Mas tá aí, ó, Fernando Diniz confirmou o retorno do Cauã Barros ao Vasco da Gama. Bom, tá aqui, ó, inclusive, antes dessa confirmação do Fernando Diniz, após o jogo contra o Grêmio, no São Januário, né, a ESPN, ela postou uma matéria no dia 18, há 3 dias atrás, né, de que a multa pro Vasco tentar antecipar o retorno do Barros era menos de R$1 milhão. Então, pra você ver, né, e o nome disso é amadorismo. Por quê? Vamos lá entender o fato. O Barros, ele é jogador do Vasco, aí o Vasco empresta ele ao América Mineiro, o Barros é o principal jogador do América hoje, aí o Vasco tenta o retorno do jogador, né, de empréstimo. O Vasco tem que pagar para um ativo do clube, né, para um cara que é do Vasco, voltar pro Vasco da Gama. É tipo assim, o Barros ele foi emprestado ao América e o Vasco tá tentando um retorno. E pro Barros voltar pro Vasco da Gama antes do final do empréstimo, que é final do ano, o Vasco tem que pagar. Cara, olha o tamanho do amadorismo dessa diretoria do Vasco da Gama. É inacreditável, cara. É inacreditável. Não dá pra... Meu irmão, não dá pra confiar. De verdade, não dá pra confiar. E aí tá aqui, ó. No entanto, o Vasco está tentando driblar, né? Não pagar essa cláusula e aposta na vontade do jogador em retornar ao clube. Caso se concretize a negociação, o Cruz Maltino irá renovar o contrato do Barros até dezembro de 2028. Atualmente se encerra em dezembro de 2026, ano que vem, com um aumento salarial. Então o Vasco o quê? Tá tentando, né? Ou provavelmente já conseguiu, porque o Diniz já confirmou que ele vai retornar ao Vasco, né? Tá tentando a volta do Barros ao Vasco da Gama, com o quê? Oferecendo pra ele, claro, a vontade dele voltar pro Vasco, porque tem o Fernando Diniz e o Diniz gosta do Barros, né? E ofereceu um contrato maior até 2028 e um aumento salarial. E aí o cara vai vir antes do final do empréstimo dele ao América Mineiro. Lembrando, tá? O Barros ele foi procurado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é líder do Brasileirão. Então, se o líder do Brasileirão tá interessado no Barros, é porque o Barros tá jogando bem realmente, né? Se no Cruzeiro o Barros serve, não adianta o torcedor vascaíno vir aqui nos comentários e falar assim: ah, o Barros é bagro. Não é bagro, não. É um bom jogador. Tá longe de ser um craque, mas é um jogador que vai ajudar muito. É melhor que o Matheus Carvalho, é melhor que o Sforza, é melhor que o Paulinho hoje, melhor que o Jair, né? Enfim. Informação importante pra gente saber aí do retorno do volante Cauã Barros ao Vasco da Gama. O Barros tá aqui, ó. 21 anos, nasceu em Petrolândia, 1,83 de altura, posição dele meia ofensivo. Ele tem contrato com o América Mineiro até o dia 31/12/2025, que é até quando vai o empréstimo, né? O valor de mercado dele é de 500 mil euros, tá bom? Ele joga como volante, meia central, meia ofensivo. Tem passagem pelo Vasco, Amazonas e América, né? Que foi o que eu falei pra vocês.
Vamos dar uma olhada no desempenho atual do Barros lá na Série B, pra gente dar uma olhada como é que ele tá jogando e para vocês verem que ele é o destaque do time dele lá na Série B. Tá aqui, ó. 27 jogos ao total, 16 pela Série B, 10 pelo Campeonato Mineiro e 1 pela Copa do Brasil. Ele fez 3 gols na Série B, 2 gols no Campeonato Mineiro, né? Tomou 9 cartões amarelos ao total e 2.026 minutos jogados. Se você for pegar aqui, a última partida que ele entrou em campo foi no dia de ontem, contra a Chapecoense. Jogou 90 minutos. Então é um cara que vem jogando todo o tempo lá no América, né? Ele é titular absoluto, 90 minutos, 80, 90, 87, 90, 90, 90. Um jogador que vem jogando o tempo inteiro no América, então é um jogador que não tem problema nenhum. Ele vai chegar no Vasco e vai jogar bola. Tá pronto fisicamente, vinha jogando no América Mineiro, né? Vem jogando, na verdade. Vai chegar no Vasco e vestir a camisa e jogar. Ponto. Não é igual o Thiago Mendes, que o Vasco contratou, aí tem que esperar o cara pegar o ritmo de jogo, né? O físico novamente, para aí estrear pelo Vasco. Não. O Barros ele já está pronto, tá acostumado ao futebol brasileiro, já sabe como funciona a dinâmica de viagens longas, né? Que é aqui no Brasil. E é isso. E que também tem jogo, né? Meio de semana e final de semana. Então ele já tá acostumado em relação a isso. É um cara que vai chegar e vai vestir a camisa e jogar. Pronto. É assim que vai se contratar jogador realmente. Bom, outro ponto aqui, pessoal, é que o repórter da Prime Video, né? Que foi aonde passou o jogo do Vasco contra o Grêmio, nesse sábado. Foi sábado ou domingo? Foi sábado, né? Nesse sábado, ele informou a transmissão de que, vamos lá, ó. Mauro Naves conversou com o Pedrinho, presidente do Grêmio, perdão, no pré-jogo, antes da partida começar, e tentou falar com alguém da diretoria do Vasco. Quer dizer, o presidente do Vasco, o diretor técnico Felipe, seja que for. Só que ninguém quis botar a cara. Tá ali, ó, a diretoria do Vasco que também não quis se manifestar. E olha aqui outro ponto. O repórter da Prime Video, ele informou que ninguém do Vasco quis falar no final do jogo. Então o quê? A diretoria do Vasco, ela não fala antes do jogo, antes da partida acontecer, antes da vergonha acontecer e nem depois. Cara, tipo assim, ninguém se pronuncia. Gente, isso aqui tá muito errado, gente. Quem apoia isso aqui tá totalmente errado. Cara, isso aqui é inacreditável. Chega a ser desesperador. Não, o torcedor vascaíno não tem uma... Cara, não tem ninguém que bote a cara. Na verdade teve, né? O Admar Lopes, que tem um mês no clube, teve que ir lá na apresentação do Thiago Mendes pra falar pro torcedor, pedir desculpas pelo vexame contra o Independente Del Valle. Cara, olha o tamanho do amadorismo do Vasco. O cara que chegou menos de um mês, aí o presidente Pedrinho manda o cara ir lá pra se pronunciar e falar pro torcedor. Olha que momento que o Vasco chegou. Ninguém bota a cara, nem antes da vergonha, que é antes da partida, e nem depois da vergonha. De verdade, gente, é inacreditável. É inacreditável. E eu vou colocar pra vocês aqui um vídeo, né, do M. Guimarães, crédito total aí o nosso mano, de que fez esse vídeo aqui, cara, da torcida do Vasco protestando contra o presidente Pedrinho nas sociais, após o jogo contra o Grêmio. Não sei se vocês conseguem entender, né, o que o torcedor tá falando, mas certas pessoas ali da social xingou o Pedrinho, né, e com razão mesmo, tem que xingar, tem que ser contra mesmo, porque tá totalmente errado, cara. Olha lá. E aí tá rolando uma música, não vou colocar mais o vídeo, mas é isso, entendeu? A torcida do Vasco xingando, né, protestando contra o presidente do clube, Pedrinho, porque realmente tá fazendo um trabalho patético, né? Trabalho patético que eu digo em contratações, em não botar a cara em entrevistas, não falar. E aí tem gente que protege ainda, que fala assim, ah, João, mas ele não tem que botar a cara, ele não tem que falar com o torcedor, ele tem que contratar. Realmente ele tem que contratar, não discordo de você não. O Pedrinho ele tem que contratar, junto com o Admar Lopes, né? Que antes era o Marcelo Santana. Mas ele tem que também se pronunciar pro torcedor. Por que o Pedrinho não falou antes, né, do jogo contra o Grêmio? Por que não falou depois? O presidente do Grêmio botou as caras lá. O Grêmio tá na mesma merda que o Vasco tá. Mas o presidente do Grêmio botou as caras antes do jogo e depois. E o do Vasco? Ninguém aparece. Ninguém bota a cara. Complicado, gente, né? Amanhã tem jogo novamente, tá? Amanhã vai ter live pré-jogo pra vocês, beleza? Vou pedir pra você clicar no botão do like nesse vídeo e também pra se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante. Tamo junto? Às 5 horas, 4h30 ali, a gente vai postar outro vídeo aqui no canal pra vocês acompanharem. Tamo junto, gente. Um abraço a todos, que se Deus quiser,
amanhã, cara, vai acontecer um milagre de Deus e o Vasco vai se classificar. Vamos crer nisso. Amanhã a gente vai fazer um pré-jogo aqui maneiro, tentando acreditar, né? Pensar no mundo mágico de que o Vasco consiga se classificar sobre o Independente Del Valle. Não esquece o like não, hein? Dá essa moral pra gente. Tamo junto.